O vereador do Progressistas, Caleb Coelho, externou sua contrariedade com a metodologia de avaliação do trabalho dos vereadores proposta pelo Observatório Social de Farroupilha. Para ele, da forma como a entidade pretende medir a atuação do vereador, não representa nem 10% do que faz um vereador. Na sessão desta segunda-feira à noite, o vereador disse respeitar o trabalho do Observatório Social, mas deixou claro que não concorda com esta forma de avaliação. Caleb Coelho deixa claro ainda que, mesmo assim, estará recorrendo ao Observatório Social para buscar informações e dados necessários. Caleb Coelho conta que está visitando todas as casas do bairro 1º de Maio e questiona como o Observatório Social faria para avaliar esse trabalho que ele faz fora da Câmara Municipal. O vereador do Progressistas explica por que não concorda com a metodologia de avaliação do Observatório Social de Farroupilha. Eu vou pedir licença tirar a máscara, já que estamos numa certa distância. Não é. Porque essa forma com que estamos sendo avaliados, na minha opinião, representa no máximo 10% do que é ser um vereador. Existe um universo de coisas que sequer são observados. E também eu percebo o seguinte, na reunião que nós tivemos com relação a essa primeira avaliação, foi comentado que o que a prefeitura, o que o executivo vem mostrando, os dados que são passados para o observatório, eles não correspondem à realidade. Ou seja, faltam dados, chegam muito tarde, isso é uma coisa que nós vamos ter que avaliar, porque o observatório está aí para ajudar. Então, tudo que eles falam, nós precisamos prestar atenção. Então, eles dizem que o que a prefeitura, o que o executivo passa, não são dados suficientes. Eu, como vereador, digo a mesma coisa. Os dados que o Observatório Social passa para a sociedade não são suficientes para que você, eleitor, saiba do meu trabalho e do trabalho dos meus colegas. Então, foi comentado também na reunião com o Observatório que, mas no Brasil inteiro é assim. Tudo bem? Não é porque uma coisa é feita no Brasil inteiro que aquilo seja certo. Eu não concordo com a forma de avaliação e eu quero dizer que eu não concordo com essa forma de avaliação, não concordo com o Observatório especificamente neste assunto, mas que existe uma infinidade de outras coisas que eu sempre vou recorrer ao Observatório Social, porque, para mim, os dados que eles fornecem em muitos aspectos são muito importantes. Então, eu não estou desfazendo do Observatório Social, eu estou dizendo que algumas coisas eu não concordo. Avaliar o trabalho do vereador por meio da assiduidade nas sessões, sugestões de projetos de lei apresentados, projetos votados, requerimentos, seria uma avaliação muito rasa? Sim, é superficial. Para vocês terem uma ideia, eu moro no bairro 1º de Maio e eu estou visitando todas as casas do bairro 1º de Maio. São 100 quadras. Eu tenho mapeado as quadras que eu já visitei e eu vou visitar todas as casas lá do bairro. E depois eu vou para outro bairro. Então isso é uma coisa que não aparece, que nunca o Observatório Social vai fazer. Eu já resolvi dezenas de problemas e eu não apresentei requerimento. Porque a minha forma de trabalho é o seguinte, quando eu preciso resolver alguma coisa, eu vou lá e falo com o secretário, falo com a secretária, ou eu falo com o Diogo, eu falo com o Zildo, eu falo com quem precisa. Não precisa passar por aqui, a gente vai lá e resolve. Isso não vai aparecer na conta, porque a conta do observatório vai se basear nos dados a nível de papel aqui. Então existe uma infinidade de coisas que o vereador faz e que nem eu sabia. Porque quando a gente não é vereador, a gente não tem noção total do universo, que envolve esse mundo dos vereadores. E as pessoas também não sabem. Então existem muitas coisas, muitas outras coisas que acabam não caindo na conta. Mas para o observatório o que vai valer então são os números aqui. E eles nos dizem que não é para incentivar a produção de leis, para incentivar a produção de requerimentos, mas no fim é o que acontece. Porque se o que interessa são esses números, então quer dizer que eu tenho que vir aqui toda semana e apresentar requerimento, apresentar lei. Nós temos milhares de leis. E se continuar assim, nós vamos ter dezenas de milhares de leis. Já foram aprovadas leis aqui que existem para permitir uma coisa que nem é proibida.
Quer dizer, na ênfase de se aprovar uma lei, não, nós queremos permitir uma determinada coisa. Tá, mas essa coisa é proibida? Não. Tá, mas então para que essa lei? Né? Então eu vou propor futuramente que a gente faça um estudo para a gente analisar quais as leis são inúteis, porque existem leis inúteis no Brasil inteiro. Isso é uma coisa comum em toda a cidade. E quais as leis que realmente são importantes. Nós precisamos fazer esse estudo. Porque senão nós ficamos reféns de tanta lei, sabe? Eu vou fazer uma analogia com isso. Eu sempre tive um sonho de ter uma câmera fotográfica boa, sabe? E eu comprei um dia, alguns anos atrás, comprei uma câmera fotográfica boa. Realizei meu sonho. Só que daí eu percebi que eu não aproveitava mais os passeios. Eu ficava buscando o clique perfeito. Eu não me dava conta do cheiro das plantas, das flores, do caminho, sabe? Eu não apreciava mais, porque eu ficava buscando. Então, muitas vezes, as leis, elas acabam existindo para proibir tanta coisa que daqui a pouco tu fica preocupado com a lei e tu não, sabe? Não faz o que realmente importa, né? Então, não é uma crítica. Eu não quero acabar com o Observatório Social. Pelo contrário, eu quero consultar o Observatório Social. Nesse aspecto eu não concordo, né? E acho que como a importância do Observatório é muito grande, mas muito grande, para o conceito que a sociedade vai ter sobre a gente, vai acontecer o quê? De repente eles vão olhar lá pelos números do Observatório Social e vão ver que, nossa, mas o Caleb não fez nada. Mas será que não fez mesmo? Vocês não sabem, né, o que é botar o colete de vereador, porque eu tenho um colete de vereador quando eu vou fazer os trabalhos, né, para que as pessoas saibam que elas podem conversar com o vereador. Quando eu vou entrevistar uma pessoa lá no hospital, lá no posto de saúde, né, isso não está sendo avaliado. Né? Quando eu estou na rua conversando com alguém, ou quando eu estou visitando as casas, então, que nos convidam para entrar, tomar um cafezinho, bater um papo, e, né, isso aí não conta. Né? E quantas outras coisas, né? O quanto se gasta de gasolina, o quanto se gasta de horas de... hoje nós temos essa facilidade, né, por meio do celular, de fazer videochamadas. Isso tudo não existe. Quer dizer... O senhor não concorda com a forma, com a metodologia que o Observatório propõe avaliar os vereadores. O senhor defende que a Câmara seja avaliada, mas com um critério justo. Isso, exatamente, porque assim, ó, nós somos pessoas públicas, então nós temos que ser avaliados. Então é muito importante, se não for o Observatório Social, que vai fazer isso dessa forma abrangente, né, vai ser quem? Sim, claro, vai ser o povo, vai ser os eleitores, né? Mas o observatório tem um poder muito grande, né? E ele tem essa capacidade de mudar opiniões ou não, né? Então é só isso, não é nada contra o observatório, é só contra algumas coisas. E veja bem, o observatório social existe para quê? Para sugerir algumas coisas, né, que possam ser feitas diferentes, né? E que aquilo dê um resultado melhor. Eu estou dizendo a mesma coisa para o observatório. Eu estou sugerindo uma forma diferente de nos avaliarmos, que seja mais bem avaliado, porque, na verdade, é como se fosse alguém numa empresa, né? Se o patrão na empresa não conhece o trabalho do funcionário ou conhece de forma superficial, como ele vai valorizar? Como esse funcionário vai chegar e vai dizer, não, mas eu fiz tanta coisa, o senhor não percebeu isso? Não. Eu sei que tu chegou atrasado um dia. Tá, mas a minha vida não foi um dia que eu cheguei atrasado. Eu estou criando uma hipótese aqui, né? Sabe, então, como eu disse na reunião com o observatório, existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, né? Então, existem muito mais coisas do que esses, no máximo, 10% que o observatório está avaliando com relação aos vereadores. E a população também não sabe, gente? Porque assim, ó, eu não sabia. Né? E eu vejo pelas perguntas que as pessoas nos fazem, né, que as pessoas também não têm muita ideia, porque nós temos vários tipos de eleitor. Tem gente que acha que a gente é Deus, tem gente que a gente acha que é o diabo, né? Tem gente que não sabe, eles muitas vezes nos pediram coisas que não faziam sentido, né? Ah, Caleb, ó, por favor, acaba com a corrupção. Gente, isso é outra, sabe? Então, todos nós precisamos ficar bem informados. Para ficar bem informados, nós precisamos de uma mídia que fale a verdade, né? De um observatório que fale a verdade, que os vereadores sejam sinceros em demonstrar o seu trabalho, né? E muitas vezes as pessoas, porque falam bem, né, a gente acaba achando que aquilo é verdade. Falar bem não significa falar a verdade, né? A pessoa pode ter o dom da palavra, mas nem sempre aquilo quer dizer que aquele conteúdo... Nossa, falou bonito, né?
sabe? Às vezes eu vejo as pessoas falando as coisas e a impressão que eu tenho é que a mãe da pessoa que está falando dizendo, meu filho, que lindo, fala lindo. Sim, mas daí tem que falar o que é verdade. A manifestação contrária à metodologia proposta pelo Observatório Social de Farroupilha para avaliar os vereadores do município foi feita por Caleb Coelho durante o grande expediente do Legislativo Municipal desta segunda-feira à noite. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.